tarde a todos. Estamos aqui com mais um webinar Mundo Cop, Web Cop. Eu sou o Douglas, sou o diretor da Mundo Cop. Sejam todos muito bem-vindos. Desde o início da crise, em função da pandemia, a Mundo Cop iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. A nossa proposta é trazer personalidades e temas que possam auxiliar, de alguma forma, as nossas cooperativas na atual conjuntura e expor o cooperativismo realmente como ele é, forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em momentos de crise. A cada semana, convidamos as organizações estaduais do cooperativismo, as OCEs, para debater sobre o papel do setor neste momento de crise. As preocupações com o desabastecimento, a articulação com o governo, as medidas adotadas para o setor não parar, a intercooperação, os ramos que foram afetados, o trabalho remoto e as medidas adotadas para preservar a saúde e o bem-estar dos funcionários, a comunidade e os cooperados. Antes de apresentar os nossos convidados especiais, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer à equipe da Mundo Cop pelo trabalho excelente que vem prestando junto com a gente, os nossos parceiros, aqueles que estão nos prestigiando nesse webinar e os nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível. Eu vou citá-los: a BASF, Cressol, Dentauni, Icatu Seguros, Mongeral, Quanta Previdência, Seguros Unimed, Cicobi, Sicredi, Tóquio Marine, Veilen Olambra. O nosso muito obrigado. E vale lembrar que todos os nossos webinars eles estão disponíveis no YouTube. Faça sua inscrição e receba todas as novidades. Então vamos iniciar. A gente está aqui com 3 convidados especiais de 3 organizações estaduais. A gente está aqui com a Aureliana Rodrigues Luz. Ela é presidente da Organização e Sindicato das Cooperativas Brasileiras no estado do Maranhão, a OCB-MA. Seja muito bem-vinda, Aureliana. Estamos também com o José Metcher Chalá. Ele é presidente da Organização e Sindicato das Cooperativas Brasileiras no estado do Amazonas, OCB-AM. Seja muito bem-vindo, Metcher. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Mundo Cop, por oferecer essa oportunidade ímpar ao cooperativismo amazonense. Eu que agradeço a sua presença, Metcher. E estamos também aqui com o Onofre Cesário de Souza Filho. Ele é presidente da Organização e Sindicato das Cooperativas Brasileiras no estado do Mato Grosso, OCB-MT. Seja muito bem-vindo, doutor Onofre. Obrigado pela participação. Maravilha. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria só colocar aqui um slide de como estava o número do cooperativismo no início dessa pandemia. A gente tinha um crescimento das cooperativas de 2010 até 2018, a gente estava numa evolução muito grande. Claro, veio a pandemia e isso mudou. Então, só para a gente passar isso para o nosso público, os que estão assistindo a gente, como estava o número do cooperativismo. Então, a gente percebe que são números assustadores. E é justamente aqui que eu vou começar a minha primeira pergunta. Nos últimos anos, o cooperativismo ele vinha criando um cenário de otimismo no Brasil, apresentando números cada vez maiores. Podemos citar o agronegócio, onde as cooperativas representam 50% de tudo que é produzido, o crescimento muito grande do ramo transporte, e também um destaque para a força das cooperativas de crédito, que previam aumentar sua participação de 8% para 20% no sistema financeiro brasileiro. Então, a minha primeira pergunta, eu gostaria de saber de vocês, como estava caminhando o cooperativismo e quais eram os pontos mais fortes dentro de cada estado? O Mato Grosso é um estado incomum do cooperativismo, porque ele é um estado em crescimento, chegou um crescimento nos últimos 20 anos pelo agronegócio. Naturalmente que o nosso histórico, o agronegócio e o cooperativismo de crédito andaram muito juntos
Então, nós tivemos um crescimento tanto do Estado, do Mato Grosso, quanto do cooperativismo, acima, eu diria, até do nível chinês de crescimento. Mas nós agora temos uma outra realidade, o número de empregos crescendo, as cooperativas não crescendo, mas elas, principalmente no crédito, o sistema Sicredi e Sicobi, fundindo algumas cooperativas, fazendo fusão, incorporação, porque a necessidade nossa aqui é mais de conhecimento, eu vejo, do que número de cooperativas. Eu vejo que agora, pós-pandemia, nós já tínhamos feito, principalmente no crédito e no agro, eu digo agro, grão, fibras, o dever de casa, que não tem um grande número de cooperativas, mas pós-pandemia, eu vejo que nós vamos ter de fazer algumas mudanças, olha, as mudanças entre aspas, porque nós já vimos fazendo, que é a agroindustrialização. O Mato Grosso e o cooperativismo de Mato Grosso. Tudo depende do agro. Eu vejo que nós vamos atropelar a agroindústria no cooperativismo aqui. A gente já estava preparando, já tínhamos um projeto, agora é só acionar esses projetos. Eu vejo assim. E, Onofre, qual que eram os segmentos mais expressivos aí, que são mais expressivos aí no Mato Grosso? É o agro, que eu digo aqui, nós dividimos o agro em dois. O agro familiar, são as cooperativas do setor lácteo. Essas já têm um histórico mais de 40 anos no Mato Grosso. Agora, eu vejo o agronegócio, o agrocoop, que são as grandes cooperativas, os grandes blocos de cooperativas, principalmente famílias que vieram do Sul, são grandes cooperativas que, no momento, necessitam de industrialização. Esse é o nosso ponto agora. Então, o crescimento foi muito grande e eu vejo que os dois segmentos que mais cresceram foram o crédito, o agro, grãos e fibra, e o sistema Unimed também é que cresceu bastante. Maravilha. Olha, quando nós iniciamos o trabalho à frente da OCB, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, nós encontramos uma organização com um pouco mais de 30 cooperativas, fizemos um trabalho de resgatar as cooperativas que estavam inadimplentes, principalmente as do ramo agropecuário. O doutor Petrúcio era o nosso superintendente, depois ficou como presidente mais 8 anos, e nós depois pegamos o bastão. Estamos há 3 anos à frente da OCB. Nós saímos de 30 e poucas cooperativas para 147. Evidente que nós temos muitos problemas. O cooperativismo de saúde, o nosso colega Onofre, que é da área de saúde, sabe disso, e cresceu muito aqui no estado. Pela demanda, com a criação da Zona Franca de Manaus, o estado recebeu muita gente, quer dizer, o distrito industrial, a cidade cresceu muito e a demanda por serviços de saúde foi muito forte. Daí o crescimento do cooperativismo de saúde, não é? Que ficou na vanguarda desses ramos cooperativos. Mas, hoje, com o apoio de Rondônia, com o apoio do Mato Grosso, o Sicredi acabou de chegar aqui, viu, Onofre? O Sicredi lá de Mato Grosso. Então, nós estamos também crescendo no cooperativismo de crédito. Para você ter uma ideia, nós, em um ano, nós saímos de 3 cooperativas de crédito para 8 cooperativas de crédito. A maioria vindo de outros estados e colocando postos, etc.
mas nós estamos crescendo muito, principalmente no interior. Isso que o doutor Onofre falou é a realidade também daqui. O cooperativismo agropecuário, ele cresce junto com o de crédito. Essa é a nossa vocação. Então, aqui nós também estamos crescendo, não como nos outros estados do Sul. Eu sei que nós passamos de 8%, como você disse, para 20%. Não é? Mas a maioria das operações com cooperativas estão sendo efetuadas, financiamentos, que eu falo, através do sistema de crédito cooperativo. Então, o nosso agricultor, ele encontra a guarida no cooperativismo de crédito, e não nos bancos convencionais, por conta da burocracia, Aureliana, que é muito grande. Eu não sei aí com vocês, mas os bancos privados, eles exigem tanta coisa que o agricultor termina desistindo e vai procurar o quê? A Cressol, como você falou, vai procurar o Sicredi, o Cicobi, enfim, um sistema que facilita a vida da gente. Então, é por aí que nós estamos caminhando. E, Merced, o ramo forte aí do teu estado, a gente está falando, é o agro e saúde? É agro, agora é mais agro, nós estamos por conta da demanda de alimentos, isso aí ninguém pode deixar de comer, e no reboque está vindo o crédito. É aquilo que o Onofre falou, um vai junto com o outro. Então, a gente está crescendo muito no agro e no crédito. Transporte, mais ou menos. Agora, a saúde está baixando por conta de muitos fatores que o Onofre, com certeza, poderá lhe explicar com muito mais propriedade. A ANS tem nos perseguido bastante. Eu estou franco com você. Não, mas essa tua colocação, Merced, eu acho que é o que está acontecendo no cooperativismo em geral. O que a gente nota é que as particularidades de um estado geralmente é a mesma do outro, claro, às vezes em proporções diferentes, mas no contexto geral a gente está falando do mesmo sistema. A dificuldade do Sul, a dificuldade no Norte, é tudo mais ou menos igual. Então, acho que isso é interessante a gente estar discutindo, a gente está pegando essas alternativas para tentar levar isso para frente. A gente está ainda com um problema com a Aureliana, acho que ela não voltou. Para a gente continuar aqui, eu vou partir para a segunda pergunta, então, para vocês, tá? Queria entender agora de vocês de que forma essa pandemia afetou o cooperativismo no seu estado. Quais os principais impactos que as cooperativas sofreram e o que a sua organização tem colocado em prática para auxiliar as cooperativas e cooperados nesse momento? Onofre, se você quiser começar. Eu penso que o sistema OCB, aí eu incluo, estou falando da unidade nacional, facilitou todas as nossas manifestações e ações. Desde as assembleias gerais, que nós iam ter, e elas passaram a ser não presenciais, até todas as informações do governo, como o governo atual está comportando diante da crise. Foram feitas várias reuniões digitais, ou seja, à distância, no cooperativismo, e isso facilitou a nossa diminuição das nossas distâncias nesse país continental. Eu vejo que, no início, falando de Mato Grosso, nós tivemos um problema com o setor lácteo. Depois, esse setor, ele se equilibrou, porque, olhe bem, no início todo mundo ia no supermercado, comprava muitos produtos, então começou a faltar leite aqui nos nossos supermercados, estocando. Depois houve um equilíbrio e agora está bastante equilibrado. Mas era um setor que já tem dificuldades no Brasil há muito tempo. No ramo crédito, olhe bem, o crédito está preparado para fazer reuniões não presenciais e outros ramos também.
Então, olha, nós tivemos um adiantamento, uma antecipação da modernidade, e não precisamos estar presentes para fazer as nossas decisões, as nossas assembleias e as nossas eleições no cooperativismo. Vejo que, pós-pandemia, nós vamos ter de adaptar, principalmente em termos de recurso do SESCOP, porque nós temos, vai diminuir mesmo o recurso do SESCOP, e aí nós vamos ter uma nova modalidade do cooperativismo brasileiro. Eu vejo que nós vamos ter de adaptar, muitas vezes, as nossas reuniões, os nossos estados vão ter de fazer intercooperação de conhecimento, e nós temos uma grande ferramenta que aí se apresenta, que nós estamos fazendo hoje. Eu vejo que as fronteiras do cooperativismo, cada vez mais, elas vão ser rompidas, e eu digo isso também a nível mundial, porque eu também participo, sou representante do Brasil na Aliança Cooperativista Internacional, e nós fazemos as nossas reuniões, e foi decidido, podemos fazer muito sem sair das nossas próprias casas. Eu vejo que isso é o cooperativismo, onde tem uma confiança maior do que nas outras empresas, é um ponto positivo. Perfeito. Isso eu acho que é uma tendência que veio realmente para ficar. Essas reuniões virtuais, tudo isso que está acontecendo, a gente teve que antecipar muita coisa para colocar agora. Perfeita a sua colocação. Merced, contigo. Nós falamos no início da colocação que muitos cooperados que hoje atuam no setor primário, no Mato Grosso, vieram do Sul, onde eu estudei, do Sul, Então, de fato, a cultura cooperativista, essas pessoas que chegaram no Mato Grosso, que hoje labutam, operam com o ramo primário, eles já trazem a cultura cooperativista enraizada. Senhor Merced, vê se tem alguma coisa ligada aí próximo? Não, é uma Aureliana. Está dando alguma interferência de som. Deve ser um vídeo da Aureliana. Vamos lá. Posso falar? Pode ir lá, continua. Está dando reverberação. É lá no dela, né? Bom, então, aí, dessa para a Aureliana digitar. Mas eu vou continuar assim mesmo. Nós temos essa questão cultural. A questão da informatização é um outro grande problema. As nossas distâncias são imensas. Então, para que uma cooperativa possa fazer uma AGO, Aureliana e Onofre, ela tem que trazer gente de longe. Essas pessoas são de igual consumo. De lá, nós não temos estrada. Nós temos, por exemplo, municípios como de Tabatinga e Benjamin Constant, onde nasceu nosso amigo Petrus, que fica 2 horas de avião a jato de Manaus. Quer dizer, é uma distância muito grande. E o que é que acontece? Nós não temos um serviço de satélite, de internet, que nos permita fazer o que você está fazendo agora e que é uma tendência. Nós vamos ter que pedir socorro do governo federal, do governo do Estado, para que a infraestrutura, não é, virtual, a logística, toda essa questão, possa ser compensada através das reuniões não presenciais. É um problema que nós vamos resolver, que vamos ter que resolver. E, mesmo assim, o cooperativismo está sobrevivendo. O cooperativismo de transporte sofreu muito com essa pandemia. Para você ter uma ideia, Douglas, nós hoje temos mais de 2.000 pessoas que faleceram por conta da Covid. Nós, claro, já temos quase 35.000, Onofre, que saíram do hospital
recuperados graças à medicina, graças ao trabalho árduo dessa equipe de saúde que nós temos se dedicando, inclusive colocando em risco a própria vida. Muitos pereceram. É uma pena, mas essa é que é a verdade. O Amazonas sofreu demais. Foi um dos estados mais atingidos por essa pandemia, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E a nossa estrutura é pequena. Nós não temos UTI no interior. Então, imagina a situação dos nossos cooperados, e isso não está solucionado. Nós estamos fazendo o que podemos, mas o risco de nós voltarmos a ter uma elevação no grau de infecção, na contaminação, ainda é muito próximo. Nós não podemos contar a vitória, não. Aqui nós estamos voltando aos poucos, mas o risco, você que é médico, o nosso sabe, é muito alto. Nós temos tido todos os cuidados e vamos conseguir. Hoje nós temos o transporte fluvial de cooperativa, os barcos que levam as pessoas para as comunidades da área rural, onde são produzidos os alimentos, né? Com todos os cuidados possíveis. Nós tomamos esse cuidado, pedimos ajuda ao governo, né? Com a questão da ajuda dos testes rápidos, enfim, nós estamos fazendo. Agora, o nosso problema aqui é de capital de giro, que as cooperativas têm nos socorrido, mas não é suficiente. Então, esse é um outro problema que nós temos. E o outro é aquele problema cultural do que é cooperativismo verdadeiro e que nós não temos. Então, nós temos que criar ainda esse ensinamento, nós temos que fazer muita palestra, nós temos que levar as orientações do mundo forte para essas pessoas, levar os ensinamentos, as revistas, para eles sentirem que vale a pena ser cooperativo. Isso é muito interessante, e é verdade isso, porque a gente pega em determinadas regiões que a gente percebe que o cooperativismo é forte, ele já está arraigado isso na população. Então, isso é uma questão, não adianta, a gente tem que catequizar essas pessoas, tem que ir devagar, tem que ir mostrando os benefícios, não adianta ser uma imposição, tem que ser uma catequização. Eu acho que é por aí mesmo. A Aureliana, acho que voltou, está com som, Aureliana? Estou, agora deu certo. Então, tá ótimo. Então, eu vou te fazer essa pergunta que eu fiz para eles, para você responder aqui para a gente agora, tá? Ok. Como que a pandemia afetou o cooperativismo no teu estado? Quais os principais impactos que as cooperativas sofreram? E o que a sua organização tem colocado em prática para auxiliar essas cooperativas e os cooperados nesse momento, Aureliana? Bom, primeiramente, né, eu quero, antes de responder, né, parabenizar, né, o Douglas. Boa noite, Douglas. Que aconteceu, botei aqui vários computadores, no iPad, no iPhone, e nada, não estava dando certo, né? Mas eu quero ao vivo faz parte. Eu quero parabenizar você e toda a diretoria da Mundo Coop pelo belíssimo trabalho que todos vocês vêm fazendo ao longo desses mais de 20 anos, né, pelo cooperativismo. Parabenizar pela inovação que hoje nos permite, né, estarmos aqui no bate-papo, embora com esses entraves, né? Quero agradecer o convite e saudar meus ilustres colegas, né? O doutor Onofre, todo o cooperativismo aí do Mato Grosso, e o Mecheve, né? Com todo o cooperativismo e sua experiência do Amazonas, tá bom? Então, todos nós aqui do Maranhão, nós fomos pegos de surpresa, né? E o que é que tem sustentado o cooperativismo diante da pandemia? A intercooperação, certo? A intercooperação, na verdade, ela precisa ser cada vez mais forte dentro do cooperativismo. Então, o que está acontecendo? O que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? E enfatizar a intercooperação no meio de todos nós. Hoje, todas as unidades estaduais têm vivido a intercooperação. Nós temos estarmos debaixo de guarda-chuvas, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro, ele tem desenvolvido um trabalho excelente e proporcionado para as outras unidades
certo? Essas plataformas de treinamento, capacitações. Então, isso tem ajudado muito, certo? E aqui no Maranhão, com a pandemia, todos nós sofremos um impacto muito grande, as cooperativas todas foram para casa, muitos presidentes foram atingidos pelo coronavírus, e nós estamos lutando para que isso tudo passe o mais rápido possível, né? E ainda mais aqui no Maranhão especificamente, nós tivemos também um lockdown, que isso prejudicou mais ainda e paralisou mais ainda as cooperativas, certo? Mas nós não podemos perder as esperanças, temos que continuar nessa luta, né? Unidos, e fortalecer essa intercooperação que já está acontecendo, e da agora para frente tem que... O segredo agora é a intercooperação através das plataformas digitais, através dessa nova tecnologia, e um ajudando o outro. E vamos lá para frente. Perfeito, é isso aí. A gente fez um webinar aqui com o presidente do Rio de Janeiro, e justamente ele falou desse sistema dele. O tipo, é a intercooperação que funciona. Porque uma cooperativa precisa de um trabalho da outra. O que está faltando é colocar isso em prática e fazer isso que a gente está fazendo. De repente, você conversando com o Mato Grosso, consegue uma saída para vocês fazer a intercooperação. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Nós estamos vivendo um momento que é o momento das forças se juntarem, né? E o 7º princípio é aparecer cada vez mais através da intercooperação, né? Porque a cooperativa é, acima de tudo, uma instituição da comunidade. Exatamente, perfeito. E agradecer por todas essas palavras pela Mundo Coop, que a gente tem feito um trabalho realmente tentando ser diferencial no setor. Obrigado. Como você falou da intercooperação, eu queria perguntar isso para você também, Onofre. Como que está sendo feita a intercooperação no teu estado? Isso tem funcionado efetivamente? A intercooperação no Mato Grosso, ela está implementada já há muito tempo. Nós aqui temos uma faculdade de cooperativismo que chama I.Cop. E eu vejo que nós pensamos aqui que a intercooperação ela começa pelo conhecimento. Então, eu vejo que nessa pandemia, nós estávamos fazendo 13 cursos de pós-graduação, graduações, e 2 de graduação ao mesmo tempo, nós voltamos a usar a ferramenta que chama EAD. Então, nós não paralisamos as nossas aulas, voltamos às nossas aulas, e esse conhecimento, ele está garantido. Então, eu vejo que também agora, o Mato Grosso tem condições de fazer intercooperação além fronteiras, e eu aqui ofereço tanto para o Merché, tanto para o Amazonas, como para o Maranhão, nós podemos começar um curso totalmente EAD e, provavelmente, depois dos 18 módulos que temos em pós, a gente pode fazer uma reunião presencial, uma viagem, conhecendo as nossas cooperativas. Eu vejo que o pilar... Um dos pilares do cooperativismo é o 5º princípio, que é a formação, a informação e a educação. Nós estamos preparados para, viu, Merché e a Aureliana, para romper as fronteiras e fazer a intercooperação. Primeiro conhecimento, depois os negócios, depois a sustentabilidade. E gostaria de convidá-los para dezembro, provavelmente nós vamos ter aqui em Cuiabá o Agrocop Internacional. E terá mais de 30 países, provavelmente, que vamos discutir conhecimento no cooperativismo, a educação, os negócios e a sustentabilidade. Espero que todos venham, se a pandemia assim nos deixar fazer. Sim.
esse tripé que você está falando, Nosso, é o tripé do cooperativismo. Ele está alinhado a esses 3 pontos: sustentabilidade, negócios, pessoas. Quando você cria um sistema desse, são passos. Quando você leva conhecimento, automaticamente você vai levar para uma melhor qualidade de vida, você vai ver sustentabilidade. Então, depois eu queria até conversar com você melhor sobre esse evento que vocês estão planejando, como que vai ser, que isso é interessante para a gente divulgar na nossa publicação. Sim. Tá? Tá bem. Agora com você, Michel. Como que está sendo a intercooperação aí no teu estado? Michele, olha, nós estamos estimulando, como disse a nossa presidente Aureliana, o 7º princípio. Com relação a essa questão educacional, nós temos um convênio com Minas Gerais. Mas nós estamos atacando mais na graduação. Eu fui professor da Universidade do Amazonas durante 41 anos e sei o que é mais ou menos ensino superior. Eu acho que nós não podemos atropelar. Nós temos que primeiro avaliar qual é o nosso público-alvo, o nível de conhecimento desse público, e aí sim nós formatarmos um treinamento, aulas EAD, que no caso seria o mais conveniente, e está sendo aplicado. E no futuro, depois, então, a gente faz a pós-graduação. Mestrado, doutorado, o que for preciso. Mas nós temos que dar conta, primeiro, do feijão com arroz. Minha opinião. Então, eu não posso oferecer mais cursos de pós-graduação do que de graduação, se eu não tenho nem público para a graduação. Então, essa é a minha crítica, e por isso é que nós decidimos atacar direto na graduação. Fizemos esse convênio com Minas Gerais, com a universidade lá, e está indo muito bem. Por quê? Porque nós estamos falando a língua que o nosso cooperado entende, que é o cooperado que tem um nível cultural, principalmente do setor primário. Quando você fala na saúde, aí a conversa é outra, e quando você fala em crédito, a conversa é outra. Mas, como o nosso nicho maior hoje é a agricultura, então nós temos que dar prioridade para isso aí. Isso é intercooperação, e nós aprendemos muito quando trocamos ideia com o Onofre, que é uma liderança, não tenha dúvida, nacional do cooperativismo, tanto é que nos representa internacionalmente. Não é à toa que nós temos o Onofre como representante lá em Genebra. E nós aqui estamos tratando de apoiar essas pequenas cooperativas. Como? Levando aquela questão da logística, do transporte, intercedendo junto ao governo, porque o nosso cooperado, ele sabe produzir. É o que ele sabe fazer, é plantar, é cuidar da saúde do doente, é fazer operações bancárias. Então, a questão política, nessa questão especificamente, é que nós estamos fazendo as parcerias. Por exemplo, fizemos um convênio inédito com a Junta Comercial do Estado. Então, hoje, qualquer cooperativa que queira registrar, ele manda primeiro vir aqui na OCB para que ele tenha o aval e nós vejamos, então, a questão do estatuto, do regimento, para que essa cooperativa comece bem. E não, como era antigamente, o sujeito pegava ali, assinava um advogado com aquele regimento do estatuto e os cooperados nem sabiam de nada. É diferente. Agora você pode criar uma cooperativa, mas com a participação do doutor Petrúcio na Secretaria de Produção, com o nosso apoio na saúde, eu sou da área de saúde, farmacêutico e bioquímico, e com essa integração, que a Aureliana falou, fundamental, e é importante, nós conseguiremos andar talvez 2 a 3 passos adiante, e então nós cuidaremos da pós-graduação. Espero que daqui a mais alguns anos a gente possa fazer esse treinamento e levar mais informações. Maravilha.
O teu som, Aureliano, o teu som. Aureliana, teu som acho que está desligado. Pronto, deu certo? Deu. Olha, eu acredito que se passarmos esse momento abraçado, sairemos menos arranhados. Porque a partir desse momento, a intercooperação ela será a chave para abrir portas para o fortalecimento econômico. E o cooperativismo fará parte do DNA de cada brasileiro. Isso vai depender de mim e de cada presidente de cooperativas e de cada presidente da unidade estadual e principalmente da força que o Nacional, através do nosso presidente Márcio, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, muito grande. Eu quero aqui parabenizar o presidente Márcio e toda a sua diretoria, que tem com muita maestria, nos dando apoio, nos dando a intercooperação, desenvolvendo e fomentando essa questão da intercooperação. Esse momento a gente precisa nos abraçar, porque se a gente se abraçar, a gente vai sair menos arranhado de toda essa situação que nós estamos passando. Afinal de contas, a gente não pode esquecer uma coisa. O cooperativismo, ele nasceu de uma crise. Certo? É isso que a gente fala. Sempre que vem uma crise, o cooperativismo ele se fortalece. E outra coisa é que ele é feito por pessoas. Então, né, na saída dessa pandemia, essa valorização das pessoas, isso vai crescer muito. Um outro tema que a gente tem falado muito aqui também, falando isso de pessoas, é a comunicação. O que a gente tem observado é que o cooperativismo ele consegue se comunicar bem internamente, mas a gente não consegue chegar a isso nas pessoas. Essa é uma dúvida que surge em todo webinar, sempre que a gente fala de cooperativismo. Queria saber a opinião de vocês. O que falta para a gente chegar nas pessoas para mostrar? Porque benefícios, a gente que está dentro do cooperativismo sabe que existe milhares de benefícios. Como mostrar isso para fora? Aureliana, quer começar? Posso. A comunicação, ela é a alma do negócio, né? Mais do que o nosso desafio na comunicação, só que o nosso desafio que nós vemos enfrentando esses longos de anos no cooperativismo é muito grande. Porém, a equipe do Nacional, gerenciada pela Daniele, criou o programa, né, o movimento Somos Coop, que através desse movimento nós temos percorrido e melhorado muito com a nossa comunicação externa. É porque sempre aquele dilema, que a comunicação do cooperativismo é somente interna. Mas através do movimento Somos Coop, nós temos divulgado a marca do cooperativismo, temos incentivado as nossas cooperativas a colocar o selo do Somos Coop nos seus produtos, nos carros das cooperativas de transporte, no queijo, no vinho. E ali, quando esse selo estará nas prateleiras dos supermercados, todos aqueles que vão, a partir daí, conhecer o cooperativismo e vão dar credibilidade. Ah, esse produto é de uma cooperativa. Bom, então esse produto passa a ter mais credibilidade. Então, esse é o pontapé. E a partir de agora, desse novo mundo, né, que nós vamos passar a viver daqui para frente, dessa nova plataforma digital, eu creio que a comunicação vai se alavancar. Perfeito. Merched. Eu sempre desligo o microfone quando alguém está falando, para poder não dar interferência. Eu sempre procuro levar o apoio político, que é a função da autoridade. Fazendo essa conexão com órgãos do governo do Estado, com o governo federal, com as instituições que representam, com a prefeitura. E sentamos à mesma mesa. As instituições financeiras. Veja o exemplo. Nós estamos com um problema de capital de giro das cooperativas que ficaram muito tempo paradas por conta da pandemia. O transporte operando com 10%, 20% da sua capacidade, porque as pessoas estavam em casa. O isolamento social, não iam trabalhar, pararam as escolas e o colégio. Então, nós estamos com uma dificuldade que é conseguir o financiamento, principalmente do ponto de vista do pessoal do setor primário. Então, nós fizemos um convênio, uma minuta de acordo, em que participam as agências de financiamento, a FEAM, BASA, institucionais.
A Secretaria de Produção Rural, através do seu Instituto de Desenvolvimento, o pessoal do meio ambiente, que aqui é um problema sério, que as leis são diferentes, o sujeito tem 1 km² e ele só pode operar em 20% disso, diferente do Sul e Sudeste, que opera em 50%. Aqui nós temos a lei da água, que é utilizada, quer dizer, são situações diferentes. Agora, nós minimizamos tudo, ajudando a 4, 5 mãos a escrever os projetos, mas eu sempre digo para as nossas cooperativas o seguinte: nós, cooperativistas, nós somos pássaros corsários. Nós não podemos ficar esperando o alpiste governamental. Nós temos que dar o nosso jeito. Nós temos que nos comunicar melhor, Douglas. É isso que você falou, para poder acessar essas facilidades. E nisso, sim, eu quero agradecer à OCB Nacional. O apoio que nós estamos tendo do grupo lá de Brasília, do Trabalhando com o Márcio, né, e do Renato. Essas pessoas merecem o nosso aplauso. Porque todas as nossas dificuldades eles não resolvem, mas eles dão uma orientação, dizem qual o melhor caminho. É isso que nós queremos. Nós não queremos que façam por nós. Nós não queremos o alpiste. Nós queremos nosso trabalho, conseguirmos, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, solucionar os nossos problemas para não ficar nessa dependência. Aí sim, nós teremos uma situação igualitária, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, tanto de conhecimento como na operacionalização e com tocar o cooperativismo. É isso que nos interessa e nós estamos atrás disso. Perfeito. Esse trabalho de comunicação é o que a gente tem feito também. A gente percebe a dificuldade das pessoas fora do sistema entender o que é o cooperativismo. Mas a partir do momento que elas entendem, o negócio muda de figura. Onofre, eu quero a tua opinião agora sobre isso e quero além. Quero saber também a comunicação, não só aqui dentro. Como que é a comunicação fora? Traça um parâmetro para a gente. Sim, você colocou 2 parâmetros, a comunicação interna entre nós, e eu começo a falar a comunicação dentro das nossas organizações, dentro da nossa OCB e das OCEs. Eu vejo que muito trabalho já foi feito. Hoje nós temos uma expert em comunicação, que é a Marta Gabriele, que fez um trabalho, está fazendo fantástico dentro do sistema OCB. Aqui no Mato Grosso, nós estamos fazendo o primeiro pós-graduação em comunicação e vejo que nós estamos diminuindo as distâncias entre a OCB nacional, a OCB estadual e nós, nas nossas cooperativas. Cabem às cooperativas diminuir essas distâncias entre ela e o cooperado. Olhe bem, a nossa estrutura do nosso movimento, ele se baseia no econômico e no social. Muitas vezes, se o social suplanta o econômico, nós não teremos um desequilíbrio, e vice-versa. Por exemplo, o que se perdeu no mundo dos princípios cooperativistas, no mundo que a gente fala de desenvolvido, eu digo a Europa e alguns países que têm um cooperativismo com resultados econômicos melhores, hoje eles se voltam para a comunicação para resolver o problema social. Porque não as grandes cooperativas, parte assim, cooperativa forte, cooperados fracos. Isso é um desequilíbrio, porque o cooperativismo ele tem de manter o equilíbrio entre social e econômico. Se não fazemos isso, nós corremos o risco de descaracterizar os nossos 7
princípios, que são, por sinal, muito nobres, e que foi muito bem trabalhado desde 1844. Eu vejo assim, que a nível mundial, a comunicação também é um problema. Porque se eu perguntar para os 7 mil presidentes em torno do Brasil qual é a função de uma aliança cooperativista internacional, muitos vão falar para mim, eu nem conheço. Se nós perguntarmos para as nossas 7 mil e poucas cooperativas o que é o sistema OCB, muitas delas não vão saber o que é OCB. E isso também em relação às nossas OCS. Eu vejo que a comunicação ela tem de ser de confiança, aberta, franca, para que nós diminuímos as nossas distâncias. Isso é uma questão de atitude de pessoas que querem o progresso para o bem do cooperativismo mundial. Eu vejo que aí nós chegamos ao óbvio. As cooperativas são empresas, principalmente, antes de tudo, de pessoas. Perfeito. Colocação perfeita. É isso mesmo que está acontecendo. Quando você diz diminuir distâncias, eu acho que é isso que está acontecendo. É aproximar, e a gente só vai conseguir isso através da comunicação. É levando uma linguagem simples, onde as pessoas entendam o teu objetivo, para ser de uma maneira clara. Então, acho que isso é o que vai acontecer. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que eu queria também entender de vocês, agora falando um pouco mais de futuro. Na opinião de vocês, o coronavírus ele acabou antecipando muitas coisas. Muitos projetos que estavam engavetados, a gente teve que colocar isso em prática muito rápido. Esse webinar que a gente está fazendo é um deles. A gente teve que acelerar esse processo. Vocês acham que isso também a gente antecipou muitas coisas do cooperativismo? Essa antecipação vai ter reflexo no cooperativismo? Aureliana, o que você acha? Você está sem som. Aureliana, você está sem som. Não estou te escutando. Tem som. Não. Não. Merched, você quer responder? Depois a gente volta com a Aureliana? Perfeitamente. A Aureliana, consegue o aparelho aí. Bom, a pergunta agora, eu preocupado com a Aureliana, você pode rapidamente repetir? Você acha que com essa pandemia do coronavírus, a gente antecipou muitas coisas? Muitas coisas. Não, isso aí já é o suficiente. Agora eu lembro. Bom, nós não vamos sair dessa tendência mais. Nós não regrediremos para aquilo que era antes, principalmente na comunicação. Nós temos que nos readaptar a essa realidade. Hoje, eu conversei com o Petrúcio, disse, Petrúcio, nós temos que usar os postos do IDAM lá das fronteiras para que essa internet possa ser utilizada e nós possamos fazer as nossas assembleias gerais. Não tem mais retorno. Não dá mais para fazer nada. Claro, algumas coisas, como a Sinaé, é presencial, mas o mínimo. Com isso, nós vamos economizar, que a situação também não está fácil. Nós temos os cortes governamentais, né? E nós estamos à mercê de mergulhar numa situação ainda de mais dificuldade. Aquilo que o presidente Márcio falou durante a nossa Assembleia Geral, Aureliana, é uma realidade. Começou com 3 meses, mais 2, e nós não sabemos quando é que isso vai acabar. Essa é que é a realidade. Então, nós temos que nos adequar
a nossa realidade financeira e na forma como nós levamos o cooperativismo às nossas cooperativas. Essa integração tem que ser reajustada. E a comunicação é um instrumento para isso, não tenha dúvida. É através da comunicação que nós vamos nos readaptar e participar dessa nova realidade. Eu tenho absoluta certeza, Dom, que os efeitos dessa pandemia foram ruins pelas perdas de vida, mas nós tivemos o lado positivo, que foi o aprendizado que nós tivemos e nos adequamos às situações que, aliás, como disse a Aureliana, nós surgimos da crise. Nós aprendemos com as crises. Então, é isso que nós vamos fazer, aproveitar e transformar isso aí na limonada que todo mundo diz, e nós vamos vencê-la sim. Perfeito. Teu som voltou, Aureliana? Ainda não. Onofre? Onofre, com você. Eu vejo que o caminho é o que o Merched traçou. Falou muito bem. Mas eu penso que no nosso movimento, uma palavra-chave chama-se autogestão. E autogestão, para mim, começa por comunicação, conhecimento e diminuir essas distâncias entre nós. Mas eu vejo que a pandemia, ela tem de buscar uma causa, se for possível. Se ela veio, o vírus veio de um animal ou de alguns animais, ou se ela foi de laboratório, como alguns falam, não interessa aqui para nós. O que interessa agora é o que nós vamos fazer durante essa pandemia e pós-pandemia, que não, também concordo com o Merched, que não vai terminar tão logo. Olhe bem, aqui no Mato Grosso, hoje, nós tivemos um caso já de uma reinfecção do coronavírus. Se essa reinfecção existe, vai ser muito difícil a gente produzir uma vacina, como é difícil produzir para dengue e para malária. Então, olhe bem, nós estamos tratando de uma proteína, de um RNA ou DNA, com uma capacidade de transformação muito grande. Então, o que nós temos de fazer? Usar a nossa inteligência máxima, nossa sabedoria, para conviver com o coronavírus, penso eu que um tempo muito mais prolongado do que a gente achava que era. Então, eu vejo assim, voltando para o nosso movimento, cooperativismo, nós temos todos os princípios, nós temos bagagem hoje, mundialmente, para que o cooperativismo realmente seja um grande denominador do século XXI e que façamos um ser melhor. As nossas empresas vão aprender também com o cooperativismo e nós não somos seres isolados. Vamos todo mundo aprender com todo mundo. E isso chama comunicação e psicologia positiva. Vamos ver as nossas virtudes. É aí que nós não teremos tanto sofrimento, tantos impasses entre nós, seres humanos. É assim que eu penso. Perfeito. Aureliana, voltou o som? Não voltou o teu som, Aureliana. Não, está com algum problema. A gente tem bastante pergunta. Está sem som mesmo, Aureliana. Não estamos te escutando. A gente está com algumas perguntas aqui bem interessantes para a gente começar esse nosso... partindo para o final aqui do debate. Se bem que vocês falaram praticamente tudo o que a gente queria escutar, mas tem uma pergunta aqui interessante. Ele é do Rafael Molino, do Mato Grosso, ele é de uma cooperativa de trabalho. De que forma as cooperativas e seus cooperados poderiam estruturar seus planejamentos e estratégias para que estejam ainda mais preparados caso ocorram outros eventos desse porte futuramente?
Acho que vocês falaram bastante coisa de educação, de gestão. Você quer completar com alguma coisa? Eu acho que isso é uma pergunta interessante. Quer começar, Merched? Pode ser, não há problema. Agora sim. Ok. Bom, a autogestão que o Onofre mencionou é a principal saída. Porque cada cooperativa tem as suas facilidades, tem os seus problemas. Nós não podemos nos afastar dos nossos princípios. Isso são os nossos mandamentos. E como nós poderíamos resolver? De fato, com um planejamento com o pé no chão. Não podemos dar um pé baixo maior do que a terra. Vamos crescer pouco, mas vamos crescer com segurança. Só o fato de crescer já nos torna privilegiados na situação que nós estamos vivendo agora. Hoje nós temos praticamente o mesmo número de empregados, já que está falando de cooperativa de trabalho. Por quê? Nós nos articulamos para que esse desempenho das cooperativas de trabalho não fosse totalmente, principalmente na questão da saúde. Principalmente na questão da saúde. Que chegou até a crescer com o pessoal que faz a limpeza dos hospitais, entendeu, Jonathan? E que cuida da questão da sanitização. Foi uma proposta que nós fizemos ao prefeito logo no início. Se o senhor quer combater com mais eficácia, o senhor tem que contratar gente para que possa fazer o fluxo apropriado de entrada e saída nas unidades de saúde, para que haja uma sanificação eficiente e para que você tenha profissionais competentes nessa área. A outra nós temos um bom serviço de contabilidade. Aí entra a intercooperação. E, principalmente, nós nos comunicarmos melhor. Porque, através da comunicação, tudo isso que nós dissemos aqui, que traz benefício para o cooperativismo, será facilitado e será muito mais eficaz do que se nós ficarmos falando individualmente, cada um ao vento, e as palavras se dissipam no ar. Nós temos que nos encontrar mais, mesmo que seja de forma virtual, como nós estamos fazendo agora, e planejar com mais eficiência. Essa é a saída. E a OCB está aí para isso. A gente tem que pegar a lição de tudo isso. Esse planejamento é fundamental, porque a gente não sabe o que vai ocorrer. Como o Onofre falou, se isso vai piorar, se vai melhorar, mas a gente tem que estar preparado. Onofre, faz... Acho que a Aureliana... Minha voz está saindo agora? Opa! Tá. Quer responder a pergunta, Aureliana? Não, eu queria deixar registrado, né, que quando você falou do futuro, eu não consegui mais falar. Mas eu queria deixar registrado que eu vejo o cooperativismo do futuro como uma chave. E a porta é a economia solidária, gerando uma política de trabalho e renda. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisa nos reorganizarmos como uma sociedade. Nós sabemos que o cooperativismo hoje ele alcança mais de 15 milhões de famílias brasileiras. E é uma grande sociedade, como fala o nosso presidente Márcio, somos um armazém de confiança. Então, eu vejo o cooperativismo do futuro nessa questão. Nós somos uma chave e a porta é o desenvolvimento, é uma política de desenvolvimento de trabalho e renda e economia para o Brasil. Perfeito. Onofre, quer fazer sua colocação? Eu gostaria de... Essa pergunta do Rafael, ela traz que no cooperativismo de trabalho, nos últimos 20 anos que eu assisti, nós tivemos no início uma tentativa de desmontar o cooperativismo de trabalho a nível das nossas instituições governamentais. Hoje, com a nova lei de terceirização, com a nova lei do cooperativismo de trabalho, que respeita
tanto férias como 13º remunerado. Nós tivemos hoje uma outra situação. Naturalmente que o cooperativismo de trabalho, ele é concorrente de outros tipos de empresas terceirizadas. Aí entra a questão política. Nós sabemos que no Brasil, tanto na área da comunicação, em qualquer área, eu diria, existe o ente político, que além de político, também ele tem as suas empresas. Então, olhe bem, o cooperativismo de trabalho, ele precisa equilibrar entre as disputas que existem, e aqui no Mato Grosso, Rafael, não é diferente. Nós mesmos, a semana passada, tivemos no Tribunal de Contas do Estado, fazendo um termo para uma audiência pública, passando pela Assembleia, porque o TCE, ele responde à Assembleia Legislativa, para que nossas cooperativas podem ter serviços nas nossas prefeituras. E isso entra uma disputa que nós precisamos estar muito atentos, e também faz parte do nosso institucional, da OCB Mato Grosso, e também da OCB Nacional. Eu vejo que nós precisamos mostrar para os entes políticos e nossas instituições políticas que o cooperativismo, ele mantém um equilíbrio melhor entre o social e econômico, e que também somos uma força muito grande. No Mato Grosso, se eu citar os números, se for possível ainda, eu diria o seguinte: de 141 municípios do estado do Mato Grosso, nós temos 114 onde tem cooperativas. Isso dá um percentual de 81%. E essas cooperativas, as nossas 165 cooperativas, elas hoje têm uma participação na economia de 58,56% de participação econômica. Isso gera mais de 500 mil cooperados, mais de 10 mil funcionários, e mantém um faturamento bruto de 13 bilhões de reais. Eu vejo que, quando você vai no ente político, qualquer que for, você tem de mostrar a capacidade, e que isso também faz parte dos nossos eleitores. Eu vejo que nós temos de usar essa arma, sim, mas não envolver totalmente na política ideológica, porque nós não defendemos o desequilíbrio entre raça, sexo, gênero, cor e religião. O cooperativismo é uma união de pessoas que pensam muitas vezes diferentes, de diferentes maneiras, mas nós precisamos atuar para que todos sejam ouvidos. Isso, para mim, é democracia. E o cooperativismo, no nosso princípios número 1 e 2, entrada é voluntária e a democracia é nosso lema. É difícil fazer democracia? Mas a democracia é o único caminho, no meu entender, para a cidadania plena, para um ser bem melhor e que o planeta merece. Isso que eu penso. Perfeito. E quando você fala, Onofre, desses números, é claro que você vai começar a ter um embate, porque você está entrando no mercado para conquistar lugar de outro. Então, é claro que o cooperativismo vai começar a sentir isso, e é hora de mostrar força, mostrar o profissionalismo. É aí que entra a comunicação, porque a gente tem esse diferencial. E quando a sociedade conhece o diferencial e coloca na balança, é óbvio que vai fazer uma opção pelo cooperativismo. Eu vejo muito essa nova geração que está chegando, que eles são muito favoráveis a tudo isso, todas essas plataformas que têm acontecido. Ele não quer simplesmente saber de lucro, não, ele quer saber de onde vem, se está beneficiando a comunidade.
Então, eu acredito que o cooperativismo está entrando numa ascensão e essa nova geração que está chegando vai impulsionar muito o cooperativismo. Acho que estamos no caminho certo. É isso mesmo. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Foi um bate-papo muito proveitoso, teve bastante interatividade. A gente pegou muitos pontos que outras regiões não conheciam de vocês. Tem mais uma série de perguntas que depois eu vou encaminhar isso para vocês. Quero agradecer todo mundo que assistiu o webinar e, em especial, a vocês. Vocês fizeram um debate aqui que foi maravilhoso. Então, queria, para a gente encerrar, eu queria, Aureliana, uma palavra tua para a gente fazer o nosso encerramento. E aí, está me ouvindo? Sim, perfeito. Não, eu quero falar que nesse momento de crise, nesse momento é um momento delicado, mas além de ter se destacado, eu posso dizer que o cooperativismo, ele carrega em seu leme características necessárias para ajudar o país. Sabe por quê? Porque faz parte do DNA cooperativista pensar no coletivo e focar os seus investimentos na comunidade, para que as cooperativas, onde a cooperativa está inserida, essa cooperativa ela vai gerar negócio local, ela vai gerar renda, ela vai gerar emprego. E é isso que nós estamos na expectativa. Então, eu creio que tudo que está acontecendo no mundo e no país não é para nos deixar cabisbaixo, mas é para nos deixar confiantes que no leme do cooperativismo nós temos as características necessárias para superar todas essas crises que está passando. Perfeito. Michele, quer encerrar? Muito obrigada. E aí eu quero agradecer mais uma vez, viu, a oportunidade de estar com vocês, de ter a oportunidade de estar com esses dois mestres aí, né, o doutor Onofre e o doutor Michele, e agradecer a parceria e um grande abraço a todos que tiveram a disponibilidade de nos assistir. Eu que agradeço muito pela participação de vocês. Michele, quer encerrar? Será que ele está escutando a gente? Eu ligo o microfone. Agora sim, está me ouvindo. Né? Bom, muito obrigado, Okay. por essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, como eu disse no início do nosso trabalho. E o Amazonas se sente privilegiado. Eu lhe disse, antes de nós começarmos a transmitir ao vivo, que nós temos diferenças muito fortes, culturais. Nós passamos batidos quando nós poderíamos estar no mesmo nível das cooperativas do sul e sudeste do Brasil. Mas fatos contribuíram, negativos, claro, para que nós não prosseguíssemos na nossa caminhada, que foi até 1930, 32, com as cooperativas de fibras vegetais, com as cooperativas produzindo Guaraná e Maués, com esse legado fantástico, e que foi trazida pelos japoneses, na realidade, né? Contratados para vir povoar a Amazônia, trazendo a sua tecnologia, a sua eficiência, e tudo era produzido de forma cooperativa e que realmente apagou um pouco a questão da borracha que desapareceu com a ida para a Malásia. Então, nós tivemos os primeiros ensaios cooperativistas com os mestres japoneses que chegaram naquela época. E nós crescemos muito. Tanto que as cooperativas, como eu disse, contribuíam para os cofres públicos com tributação de 35% a 40% do Estado, da arrecadação. Isso foi dizimado com a guerra. E os espólios, havia hospitais em Parintins, havia fábricas, enfim, nós estávamos usando tecnologia, estávamos dividindo conhecimento. Perdemos tudo isso. E aí, com a Zona Franca, nós recuperamos o poderio econômico, vamos dizer assim, mas o cooperativismo não seguiu adiante. Apenas as indústrias chegaram. Não veio o lado positivo do cooperativismo, que é o setor primário, que realmente fica. No dia que mudarem o decreto, essas indústrias vão embora. E não existe nada de cooperativo ali. Agora, o desenvolvimento do setor primário, esse fica.
Esse não dá para levar, desmontar e levar para outro país. Então, nós estamos, nesse momento, renovando o cooperativismo local, nós estamos estimulando para que mais pessoas saibam o que é cooperativismo de verdade, e isso, como você disse, se consegue como? Com comunicação, com educação. E, para isso, nós temos que ser tratados como desiguais. Nós não temos o mesmo poder dos nossos irmãos que estão numa situação melhor no Sul. Então, nós precisamos dar mais as mãos e contribuir, como disse a minha querida Aureliana, intercooperativamente, nós todos juntos de mão dada. Mais do que nunca nesse momento, que é um momento de crise. Muito obrigado. Parabéns, Onofre, pelas suas considerações. Você realmente é um sábio do cooperativismo. Parabéns, Aureliana, pela sua fortaleza, pela sua fé, que contamina as pessoas e que nos faz sentir melhor para aceitar os desafios que nós estamos encarando e vamos continuar encarando. Como diz o Onofre, a crise não acabou e nós vamos adiante. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Onofre? Eu gostaria de deixar aqui um cumprimento para minha amiga Aureliana, para o Merched, para você, Douglas, pela oportunidade de a gente se expressar e manifestar. Ao Mundicop, isso para nós é uma satisfação, então eu agradeço em nome do sistema OCB Mato Grosso essa oportunidade de participação. Eu gostaria de deixar algumas reflexões sobre o que eu penso do futuro. Nós estamos no ano de 2020 e temos de melhorar o ser humano. Como que nós vamos melhorar o ser humano? Eu penso que o cooperativismo é a chave, é a nossa senha, é a nossa mensagem. Por quê? Porque equilibrar diferentes e diferenças dentro do social e econômico exige e faz necessário sabedoria. E sabedoria, Merched, o cooperativismo tem história. A ACI, por exemplo, são 125 anos de existência. O cooperativismo de 1844. Eu diria, os nossos princípios são nobres. Precisamos realizar as nossas nobrezas dentro dele. E convocar homens e mulheres para uma obra coletiva. Não um contra os outros, mas fazendo aquela intercooperação que a Aureliana tanto falou. Então, obrigado e até mais. É isso aí. Avante. Gente, obrigado pela presença de todos. Foi muito bom o debate. Contamos com vocês sempre. Obrigado, gente. Até logo. Até logo.